Um bom dia para você na paz do Senhor Jesus. Bom dia, irmã Vânia, paz do Senhor Jesus. Bom dia, paz. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Convidamos você a meditar conosco nessa manhã. Mas antes, vamos orar e agradecer ao Senhor pela vida, agradecer ao Senhor por esse dia que Ele nos deu. Feche os seus olhos aí no seu lar, ligue teu pensamento a Deus. Aproveite para agradecer ao Senhor. Pai, nessa manhã nós louvamos o Teu nome, Te glorificamos e exaltamos o Senhor. Meu Deus, nós Te agradecemos pelo privilégio que temos de poder começar o nosso dia meditando na Tua palavra, que nos alimenta, que nos instrui, que nos encoraja. Senhor, nós Te louvamos por termos acesso à Tua palavra. Te agradecemos pelo dia que o Senhor fez para nós. Esse é o dia que o Senhor nos deu. Vamos nos alegrar nele. E com essa alegria nós Te louvamos e Te bendizemos. Amém, amém, Jesus, amém. Então nós estamos aprendendo sobre o crescimento espiritual, né? O crescimento na vida do cristão. Nas semanas anteriores nós meditamos que todo crescimento passa por várias fases. Temos ali a fase de quando somos como um bebê na fé, precisamos ali de todo cuidado, precisamos receber alimentação. Depois nós vamos crescendo como jovens, até atingirmos a maturidade, né, espiritual. Na semana passada nós vimos também que mais do que nos alimentar, nós temos que nos preocupar com a qualidade do alimento que nós estamos recebendo. O alimento é essencial para o nosso crescimento, mas qual é a qualidade do alimento que temos recebido? Então nós prestamos atenção também na questão do quanto é a responsabilidade grande, né, daqueles que ensinam a palavra do Senhor. Se nós transmitimos um alimento que não é bom, que não é genuíno, aquelas pessoas que estão recebendo aquele alimento não vão crescer sadias na sua fé. Então nós aprendemos tudo isso, hoje nós vamos entender o que é crescer na graça e crescer no conhecimento, porque essa é a instrução que o Senhor nos dá pela sua palavra. Temos que crescer na graça, temos que crescer no conhecimento. Nós vamos ler a palavra do Senhor em 2 Pedro, capítulo 3, o versículo 17 e 18, que vai nos mostrar isso. 2 Pedro 3, 17 e 18. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então, crescer na graça e crescer no conhecimento. Esse é o crescimento sadio. É um equilíbrio que nós temos que ter e crescer nos dois sentidos. Oséias, capítulo 4 e o verso de número 6, também vai reafirmar isso. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Então, olha a instrução do Senhor. Cresça na graça, cresça no conhecimento. E, ao mesmo tempo, ele diz, o povo está sendo destruído porque falta o conhecimento. Quando o apóstolo Pedro, ele dá essa orientação de crescer na graça e no conhecimento, ele diz isso por conta dos falsos mestres, dos falsos ensinos que estavam sendo lançados àqueles cristãos. Então, por conta disso, do ensinamento cheio de engano, muitas pessoas estavam caindo na fé. Muitas pessoas não estavam tendo fortaleza para continuar firmes na fé. Então ele diz, vocês precisam crescer na graça e no conhecimento para não ser enganado. E hoje o que tem de engano não é brincadeira, não é? Hoje o que tem de heresia sendo trazidas para as pessoas, e muitas vezes porque a pessoa nunca buscou o conhecimento, ela vai acreditando. Então ela vai se alimentando daquilo que é um ensinamento errado, daquilo que é um alimento que não é bom. Os falsos mestres, não era só na época de Pedro que tinha os falsos mestres. Os falsos mestres têm também nos nossos dias. E acaba, ao invés de criar ali cristãos maduros, amadurecidos na fé, começa a gerar um cristão que vai, com o tempo, ficar frustrado porque aprendeu errado. Aquilo que foi dito talvez não se cumpra, e ali fica uma frustração.
e não vai ser um crescimento sadio. Então, essa advertência de Pedro, ela é importante para nós nesse sentido. À medida que você adquire o conhecimento de quem é Deus, do que Deus quer para a sua vida, do que Deus tem para a nossa vida, nós vamos nos fortalecendo na nossa fé. Nós já não aprendemos? A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, à medida que nós buscamos esse conhecimento, nós vamos criando o quê? Uma estrutura firme. E aí, quando vier um falso ensino, você já vai identificar. Quando você conhece verdadeiramente a palavra, você identifica aquilo que é genuíno, aquilo que é puro, com aquilo que não é o genuíno alimento vindo de Deus. Você tem aquele discernimento, você já não recebe, você já rejeita. Então, aquilo que vem para te fazer mal, você vai identificar, você vai ter o discernimento da palavra de Deus. Hoje, infelizmente, a gente vê muitas pessoas, ao invés de adaptar a sua vida à palavra, porque é isso que o novo nascimento faz em nós, quando nós nascemos de novo, nós já aprendemos nas lições anteriores, vamos viver, nascer da água e do Espírito. Então, não vamos mais viver a nossa vontade, vamos viver a direção de Deus. Então, a gente vai adaptar a nossa vida à palavra. Mas tem pessoas que acabam querendo adaptar a palavra à sua maneira de viver. Então, eu quero continuar no erro da velha criatura, então eu faço uma adaptação, eu distorço a palavra de uma maneira que a palavra se adapte à minha vontade. Isso é um falso ensinamento. Hoje a gente vê tantos por aí. O evangelho genuíno de Jesus é aquele: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso é o evangelho de Jesus. Que nós só somos salvos pela graça, que nós não somos salvos por mérito próprio. E é isso que nós vamos aprender quando nós formos entender o que é crescer na graça. Crescer na graça é isso. É você ter o discernimento do que é a graça de Deus. Tem pessoas que ela só cresce na graça e ela esquece de crescer no conhecimento. Então ela vai muito assim pelo amor de Deus, pela graça do Senhor Jesus, e ela esquece de conhecer verdadeiramente a palavra. Ela peca nesse sentido. Outros só querem o conhecimento e aí esquece da graça. E tem pessoas que, quando busca muito conhecimento, se esquece de que muito do que está na palavra é pela fé que nós vamos entender e crer. Então, a pessoa que quer crescer só no conhecimento, às vezes ela cai nisso daí, nesse deslize de achar que ela tem que ter explicação para tudo. E nós entendemos que Deus é maravilhoso, a nossa mente é muito limitada para compreender todo o poder de Deus e tudo sobre Deus. Então, por mais que nós vamos buscar o conhecimento, vai ter algo que, de repente, a gente vai ter que crer pela fé. E aí a gente, se crescer só no conhecimento, vai pecar nesse sentido. A gente vai querer explicação para tudo. A gente vai ler a palavra e vai querer explicar de uma maneira que tenha como a gente afirmar: foi assim, porque é assim, porque é assim. E a gente se esquece de que muitas coisas é pela fé que nós vamos crer. Então, nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Isso é o verdadeiro crescimento. Você conhece a graça, você tem a consciência da graça, o que é a graça, mas você também tem o conhecimento da vontade de Deus para a sua vida, de quem é esse Deus para nós. Oséias capítulo 6 e o versículo 3 vai nos orientar sobre isso. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Então, conheça e prossiga em conhecer. Nós começamos a conhecer Jesus quando entendemos o plano da salvação. Isso é o conhecer, mas nós precisamos prosseguir em conhecer. Nós conhecemos a graça que nos salvou, mas o crescer na graça fala de conhecer a graça que sustenta. Quando a gente cresce na graça, cresce em nós a consciência do quanto nós precisamos desse Deus, do quanto sem Deus nada nós podemos fazer. O crescer na graça é compreender a cada dia a medida do amor de Deus. É compreender que tudo que nós recebemos do Senhor é um favor que nós não merecíamos. Não há um mérito nosso. Não é porque nós agimos assim que recebemos a graça.
né? A graça é derramada sobre nós não por mérito nosso. É diferente porque hoje em dia você trabalha e recebe o seu salário. Você tem o mérito porque você trabalhou. Você estuda e tira uma boa nota, você tem um diploma. É o mérito, né? Você fez por onde? A salvação nós não fizemos por onde, porque não havia o que nós pudéssemos fazer. Então, quando a gente cresce na graça, a gente está entendendo cada dia mais o quanto somos abençoados. O quanto há um Deus que nos ama e nos amou a ponto de dar o seu Filho para morrer por nós, para que tivéssemos a salvação. Crescer na graça é entender a misericórdia de Deus. Crescer na graça é entender a dependência de Deus na nossa vida. O quanto por nós mesmos nada nós podemos fazer. Se respiramos é pela graça de Deus, se temos vida é pela graça de Deus, se temos força é pela graça de Deus, se temos o perdão, a salvação, a esperança da vida eterna, tudo é pela graça de Deus. Então isso é crescer na graça, é você entender a cada dia, você discernir que você precisa desse Deus. E aí nós vamos para o crescer no conhecimento. Quando a gente entende que crescer no conhecimento é crescer, é conhecer mais a palavra do Senhor, a vontade do Senhor. Nós chegamos para Jesus, nós conhecemos o quê? A história de Jesus. Jesus nasceu da Virgem Maria, Jesus teve uma vida na terra, foi batizado, fez milagres, morreu na cruz, ressuscitou, nos deu a esperança da vida eterna. Esse é o conhecimento, vamos dizer assim, o conhecimento básico do cristão. Mas eu tenho que me aprofundar. Isso é crescer no conhecimento, é quando você vai se aprofundando, é como se você pegasse e fosse lapidando toda a palavra para descobrir os maiores diamantes. Você vai se aprofundando no conhecimento. E mais do que conhecer intelectualmente, é o conhecer praticando a palavra. O crescer no conhecimento faz com que você viva a palavra, não só ouça a palavra. Porque se você parar para pensar, tem várias pessoas que de repente conheceram, mas não fizeram nada com aquele conhecimento. Há pessoas que conhecem a Bíblia. Há pessoas que já leram a Bíblia várias vezes. E que se você conversar sobre a Bíblia, aquela pessoa tem uma bagagem, ela conheceu, ela leu tudo. Mas não passou disso. Não foi aplicado à vida. Né? A gente vê que o próprio Judas é um exemplo disso. De conhecer o Jesus, de andou do lado de Jesus, mas a palavra não transformou ele. O estar ali com Jesus não trouxe uma transformação, ele não se abriu para ser transformado. Então tem pessoas que vão ler a Bíblia e vai ficar só nisso, uma leitura. Crescer no conhecimento é você viver as verdades da palavra de Deus. Olha o que a palavra de Deus diz para nós lá em 2 Timóteo, no capítulo 3 e no versículo 7. Que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Tá vendo? Pessoas que estão aprendendo sempre, mas não chegam ao conhecimento da verdade. Ela vai aprender, ela vai ouvir, mas ela não vai pôr em prática. E isso vale para tantas coisas na nossa vida. A gente pode, por exemplo, trazer isso para a nossa saúde. E a gente conhece, o que eu preciso para ter saúde? Eu preciso ter uma alimentação balanceada, eu preciso praticar esporte, eu preciso ter uma vida que não seja sedentária. A gente sabe tudo, mas se a gente não colocar aquilo em prática, não vai fazer efeito nenhum a gente conhecer aquilo. Isso é o crescer no conhecimento. Você adquiriu ali, você leu, você entendeu, você compreendeu, mas você vai viver aquilo. Por isso que a palavra do Senhor nos alerta sobre a importância do crescer no conhecimento. Eu vou conhecer e eu vou viver. Eu vou ler na palavra, o meu entendimento vai se abrir, eu compreendi o que está escrito, agora eu vou viver. Isso é crescer no conhecimento. Então, que a cada dia, igreja, nós possamos estar alertas para o que Pedro nos alertou, que à medida que nós conhecermos, não seremos enganados. À medida que nós conhecemos e crescemos no conhecimento, não é qualquer modinha que vai nos atrair e nos tirar do foco da verdade da palavra de Deus. Nós temos que buscar esse crescimento espiritual que vai nos dar a maturidade, vai nos levar à maturidade espiritual.
Vamos ler em Mateus, capítulo 16, o versículo 13 até o versículo 17. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Então aqui um diálogo de Jesus com Pedro. Quem você diz que eu sou? Aí Pedro diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você vê, as outras pessoas estavam falando: é esse, é aquele, é isso, é aquilo. E você, Pedro, o que você, para você, quem é Jesus? Eu creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala para ele: não foi nem carne nem sangue, não foi intelecto, conhecimento, não foi ouvir falar, mas foi o próprio Deus, o Pai, meu Pai que estás no céu, que te revelou. Pedro recebeu ali a revelação de quem é Cristo. Isso é crescer no conhecimento, quando você tem essa revelação clara de quem é Cristo para você. Não porque alguém falou, não porque alguém disse, mas por você ter vivido uma experiência com Jesus. Não porque alguém chegou para você e disse: olha, é assim. Não, é porque você teve uma experiência, porque você conheceu a Jesus verdadeiramente. Deus trouxe essa revelação. É revelado para nós quem é o Cristo, quem é Jesus, o Filho de Deus que nos salvou. Isso é crescer no conhecimento. E para nós encerrarmos, nós vamos ler Jeremias, capítulo 9, no versículo 23 e o versículo 24. Jeremias 9, versículo 23 e 24. Como nós temos que nos alegrar por conhecer a Jesus, por ter esse conhecimento e crescer nesse conhecimento, né? Ter uma vida de intimidade com o Senhor. Assim diz o Senhor: Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto: em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Tá vendo? Então aquele que se glorie, aquele que se alegre por conhecer a Deus. Não porque eu sou muito sábio, eu sou muito entendido. Não, é a revelação de conhecer quem é Deus. Se glorie nisso, em conhecer o Senhor Jesus, em saber quem é o Senhor Jesus. Então que nessa manhã você cresça na graça e cresça no conhecimento. Se lembre, crescer na graça é ter o discernimento do quanto você é abençoado, do quanto você tem sido alvo da misericórdia e entender que tudo é pela graça. E crescer no conhecimento é viver a palavra, é não ser somente ouvinte da palavra, é aplicar a palavra à sua vida e isso te levar a ter um relacionamento profundo com Deus, um relacionamento de intimidade com o Senhor. Então que nessa manhã o seu crescimento seja sadio, seja abençoado por Deus, que você se alimente todos os dias da palavra de Deus. Pegue a sua Bíblia e leia. Faça anotações, anote as suas dúvidas, procure o seu pastor. Diga para ele: eu quero entender isso daqui, me explica. Peça ao Espírito Santo, quando você for ler: Senhor, abre o meu entendimento, que a palavra se revele diante de mim. Às vezes tem pessoas que falam: eu leio, mas eu não entendo. Mas você tem que pedir para o Espírito Santo te trazer o discernimento, te esclarecer. Você precisa receber a palavra revelada por Deus para compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a sua vida. Então que nessa manhã você se desperte, não só para conhecer, mas continuar conhecendo. Não só para vir até Jesus, mas crescer na sua vida espiritual. Amém? Nós vamos orar agora. A irmã Vânia vai orar por vocês. E você também no seu lar. Feche os seus olhos, ore, peça ao Senhor: Senhor, me dá o discernimento, me revela a tua palavra para que eu cresça na minha vida espiritual. Amém? Senhor, eu quero te agradecer por este momento que a gente teve de ler a tua palavra. Obrigada por nos permitir esse privilégio.
E que o Senhor ministre ao coração de quem está nos assistindo em casa, para que o Espírito Santo revele o que o Senhor quer para a vida deles através da sua palavra. Que eles encontrem a sabedoria e que eles encontrem a tua graça através de Jesus, que está revelado nas tuas escrituras. Que seja uma semana abençoada para todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Que você receba a palavra do Senhor, seja abençoado. Que você tenha um domingo de muita paz ao lado da sua família. Deus abençoe. Irmã Vânia, obrigada. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Bom domingo a todos.